todos. Vamos dar início a mais uma sessão do EducaSUS. Hoje nós temos a presença do professor Wilson Reiner de novo, dando continuidade ao tema indicadores hospitalares. Bom dia, professor Wilson. Bom dia, César. Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria utilizar um pedacinho desse tempo aqui para render as homenagens ao secretário. Para alguns significa a perda de um amigo, para outros de um parente. Para o SUS, seguramente um grande apoiador. E esse projeto é a imagem bem acabada deste apoio, que vai um pouco além do que deveria fazer pelo SUS. É estar trabalhando de forma a proporcionar às instituições um pouco mais do que simplesmente gerenciar o SUS, que ele fazia com grande competência. Então, eu queria, e acho que a melhor coisa que nós fazemos é participar desta iniciativa e das outras iniciativas da Secretaria, porque é isto que faz com que a gente continue tocando a vida e cada um de nós, dentro das possibilidades, trabalhando pelo SUS. Então, inicialmente eu queria deixar essas palavras porque a Secretaria e sempre foi importante como apoio para esta iniciativa que a gente participa aqui. Então, é um amigo também que se foi, a gente se conhecia há mais de 25 anos aí, e a gente não pode deixar de lembrar essas coisas, tá certo? É triste tudo, mas a vida segue, ok? Bom, hoje nós vamos chegar aos últimos indicadores do nosso painel proposto. Nós havíamos parado naquela questão de como pontuar pesquisas de clima, etc. E aí nós vamos, a partir desse daqui, até os últimos 20 e poucos indicadores que constam da nossa proposta. Como sempre, eu gostaria de lembrá-los que talvez valha a pena vocês anotarem pelo menos o número do indicador aí, naqueles que vocês tiverem dúvida, para na hora de a gente abrir para as questões, ficar mais fácil da gente discutir o assunto, tá certo? Muito bem, então vamos lá. O próximo indicador é o índice de serviços do almoxarifado, que por definição é uma relação percentual entre os itens que foram solicitados nas requisições pelos diferentes centros de custo e os itens que foram entregues, sendo que só se considera atendido o centro de custo quando eu entrego o item que me foi solicitado e na quantidade pedida. Quero dizer que se nós tivermos um centro de custo que me peça 10 caixas de luva de procedimento tamanho pequeno e eu entregue 9 caixas, eu não atendi. Se eu entregar 9 caixas de luva de procedimento tamanho pequeno e mais uma de procedimento tamanho médio, eu também não atendi. Só vale se eu atender o produto certo e a quantidade certa. E eu faço isso diariamente e vejo no final do período, no final do mês, qual foi o meu índice de atendimento. Este é um dos raros indicadores, ou um dos poucos indicadores que
dão um sinal de que algo vai acontecer de errado antes do que ele aconteça. Normalmente, indicadores, a gente está, na maioria dos casos, olhando para o retrovisor. Nós vamos tirar conclusões e vamos fazer planos baseados naquilo que já aconteceu. Esse indicador, particularmente, o índice de serviço do almoxarifado, é um dos indicadores que dá sinais de que o sistema de materiais não está bom antes de que falte material. Por isso ele é muito importante. O próximo indicador é o índice de treinamento, onde eu registro todos os cursos que foram dados, a carga horária e o número de participantes dele, e faço uma relação da somatória das horas de treinamento que foram ministradas naquele período sobre o total de horas trabalhadas no mesmo período. O multiplicador aqui é 1000. Isto por quê? Porque, em geral, esse número dá 0,0 qualquer coisa e a gente perde um pouco a referência, e o multiplicador 1000 é simplesmente para dar uma ordem de grandeza que seja mais facilmente comparável, porque senão eu vou ter 0,001, 0,001 e isto eu não tenho sensibilidade para verificar se eu melhorei ou se eu piorei. Então, o multiplicador é simplesmente um fator para melhorar a minha visualização e a minha sensibilidade na hora de colocar isto no gráfico, para que eu possa saber como é que anda o meu índice de treinamento. Então, se somam todos os cursos, as horas desses cursos e o número de participantes dele, e vejo quantas horas eu apliquei em treinamento. O intervalo de substituição é o tempo médio que um leito fica desocupado no hospital. A fórmula é 1 menos a taxa de ocupação multiplicado pelo tempo médio de permanência dividido pela taxa de ocupação. Faz-se isso mensalmente e isto indica quanto tempo o meu leito ficou desocupado. Ou seja, quanto tempo eu deixei o leito sem trabalho, embora eu tenha toda a minha estrutura formatada para que ele estivesse ocupado. A média de permanência. Esse foi o exemplo que nós demos ao longo dessas 6 conversas aqui. Sempre colocamos esse mesmo indicador na tela aí para exemplificar. Acho que é dispensável a gente falar a respeito dele. Somatório de pacientes dia dividido por número de saídas, lembrando sempre que saída alta mais óbito mais transferência. Coloquei 2 indicadores aqui juntos, número de cirurgias e número de consultas, porque simplesmente é a somatória disso. Tá? São dados de produção, tanto do centro cirúrgico quanto do ambulatório, e eu tenho que verificar a minha capacidade instalada para saber se o número de cirurgias que eu estou fazendo é compatível com a minha capacidade ou se eu tenho ociosidade nestas estruturas do hospital, tanto no ambulatório quanto no centro cirúrgico. Outro indicador de produção, número de exames do SADT. Obviamente, aqui está geral, mas isto pode ser tranquilamente subdividido no laboratório, na radiologia, na tomografia, posso fazer por setor, na ultrassonografia e assim por diante. E isto também me dá a ideia da utilização de cada uma destas unidades, tanto da ultrassonografia, quanto da radiologia, quanto da tomografia, da ressonância. Aqueles que têm cada tipo de equipamento podem fazer simplesmente os dados de produção do SADT. No laboratório pode-se usar por tipo de unidade, quer dizer, no laboratório tem lá o serviço de bioquímica, de
parasitologia, de hematologia, etc. E eu posso ter a produção de cada uma destas áreas aí, tá certo? Então tem alguns indicadores que se desdobram. Não? Número de internações também é um dado de produção que serve depois para a gente avaliar a ocupação do hospital. O próximo indicador é a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima organizacional pressupõe, tal qual a pesquisa de satisfação do cliente, a existência de um instrumento para isso. Eu preciso desenvolver um instrumento que possa servir para a coleta desses dados e, de novo, eu faço a pontuação dessa pesquisa e verifico como anda o clima organizacional. Neste caso, tal qual na pesquisa de satisfação do cliente, nós teremos em quase todos os instrumentos o mesmo tipo de pontuação proposta para a pesquisa de satisfação, onde a gente indicou, ou sugeriu que fossem computados cada um das possibilidades de resposta, cada uma das alternativas constantes nas respostas. Então, o que era ótimo, bom, regular, péssimo, etc., e não simplesmente ótimo e bom. A propósito disso, eu recebi de alguém um e-mail falando de novo da questão do CQH, que usa ótimo e bom, e eu quero esclarecer porque não me lembro quem foi, acho que foi o pessoal, desculpe, eu não vou me lembrar se foi o pessoal do Piracicaba, eu acho, que falou, olha, é diferente do CQH do que você está propondo, que foi a respeito do absenteísmo. Eu tenho a impressão que foi essa a pergunta. Neste pedaço que a gente sugere que se pontue o regular também, essa é uma proposta que nós do CEALAG fazemos. Para quem está em alguma instituição certificadora, nós não estamos recomendando que vocês mudem isso. Não é? Provavelmente, quer dizer, vocês têm que manter aquilo que está proposto. Só fiz questão de colocar porque acho que é uma coisa mais justa. A gente não é obrigado a ficar eternamente do mesmo jeito, não é? Se a gente tem ideias que sejam um pouco mais palatáveis, que sejam mais coerentes, etc., vale a pena discuti-las. Quem quiser participar daquele projeto, que nós vamos colocar esse manual no CEALAG, no site do CEALAG, e vamos depois abrir uma possibilidade de receber esses dados para serem computados, nós vamos ter que, em algum momento, tanto discutir instrumento, quanto discutir formato de apuração do indicador. Então, para aqueles que quiserem, eu já conversei com o professor Paulo Carrara, nós vamos colocar isso no site e vou discutir essa semana ainda com o pessoal da informática do CEALAG, para que a gente possa montar esse banco de dados e começar a receber esses dados de vocês. Nós vamos utilizar a metodologia que estamos propondo aqui, com a pontuação do regular também, tá certo? Pontuação de avaliação externa. Quando eu sou membro de alguma dessas associações que nos avaliam, seja a ONA, seja CEALAG, seja CQH, seja o que for. O instrumento de avaliação, em geral, fornece um número máximo de pontos e eu posso utilizar a minha variação no decorrer do tempo como um indicador para verificação se os processos continuam melhorando ou não.
Então, eu tenho um número máximo de pontos que o instrumento me permite obter e eu tenho um número de pontos que foram obtidos na minha avaliação. Eu faço essa relação percentual e vejo como eu estou em relação ao máximo possível. Prazo de abastecimento. Esse é um indicador importante para todo mundo e ele é, em geral, negligenciado. Em geral, o sistema de materiais não verifica quanto tempo leva para executar a compra. E o prazo de abastecimento é um tempo que se passa desde o momento que o almoxarifado ou algum usuário faz o pedido até a hora que o material chega no hospital. E esse prazo é fundamental, é absolutamente importante para eu conseguir dimensionar os meus estoques. Se eu não sei quanto tempo eu levo para comprar, provavelmente eu vou estar chutando o momento de fazer o pedido. Então, é legal que a gente monitore, seja por fornecedor ou seja por produtos da minha linha A da curva ABC, que a gente possa monitorar o prazo de abastecimento de produtos que são críticos ou dos produtos que são absolutamente importantes do ponto de vista financeiro, os mais caros e os mais críticos. É fundamental que a gente monitore isso, mas isto não é, em geral, feito pelos setores responsáveis. Eu preciso ter uma conversa aí entre compras e almoxarifado. Compras para dizer quando que ela foi finalizada e o pessoal do almoxarifado para dizer quando que ele chegou e eu fechar essa data para verificar quanto tempo eu levo para fazer a compra. A relação enfermeiro por leito. Esse é um indicador importante do ponto de vista da qualidade da assistência. Existem vários padrões aí colocados a respeito deste assunto, que dá uma ideia bastante importante da qualidade do atendimento. Então, o que eu faço é verificar quantos enfermeiros eu tenho no hospital em relação ao número de leitos que estão operando naquele período. Relação de funcionários por leito. Eu pego todos os colaboradores que estão no hospital naquele período, divido pelo número de leitos operacionais e eu tenho este indicador, relação de funcionários por leito. Ele também é um indicador da qualidade da assistência. Coloquei aqui 3 indicadores que têm a relação um com o outro e são... E por isso que está fora da numeração 30, 36 e 37, que é o resultado financeiro, o total de despesas e o total de receitas, onde a gente pode colocar esses indicadores até no mesmo gráfico, né, para facilitar esta leitura, para termos uma ideia de como como estão se comportando as finanças do hospital num determinado período. Além de finalidades fiscais, de levantamento desses dados, né, é importante que haja um acompanhamento por parte da alta direção do hospital de como anda a evolução das despesas e das receitas e qual é o resultado financeiro. Mesmo porque em muitas instituições se fazem campanhas para a redução de gasto de luz, de água, etc., e é preciso saber qual é o impacto disso na despesa do hospital. A taxa de cesáreas, que é o número de cesarianas feitas no período sobre o total de partos no período. Isto é um indicador importante da qualidade da assistência ao parto. Quem tem contratos com o SUS sabe que tem que monitorar esse tipo de indicador. Isso está na maioria dos contratos de gestão
com seus gestores municipais ou estaduais. Isso está na política nacional de humanização, isso está na política de humanização do parto, e nós temos que ter em algum momento um trabalho forte nesse sentido, para modificar a cultura das nossas instituições, que tem um valor elevado neste indicador. E quando nós fechamos um contrato de gestão, nós temos aí prazos para atingir determinados níveis que às vezes estão contratualizados e nós não podemos deixar de monitorar a taxa de cesariana. Taxa de mortalidade hospitalar, que é o somatório dos óbitos, pacientes com mais de 24 horas de internação no período, dividido pelo número de saídas. Faço isso mensalmente. Taxa de mortalidade operatória é a somatória dos óbitos de pacientes ocorridos até o 7º dia do pós-operatório, em um determinado período, sobre o total de cirurgias realizadas. Taxa de ocupação. Será que... Não? Pode ir, o próximo. Ele mudando, achei que estava... Acho que é melhor. Foi por trás. Foi. Taxa de ocupação é o número de total de pacientes dia e o número de leitos dia dividido pelo número de saídas no período. Quer dizer, eu tenho que considerar o número de pacientes dia no período dividido pelo número de saídas e esse... Aconteceu alguma coisa? Não? E esse índice se faz mensalmente. As unidades de internação, em geral, são as responsáveis por coletar esses dados, informando o número de pacientes dia e o total obtido. Taxa de suspensão de cirurgias por motivo extrapaciente. É uma relação entre o número de cirurgias suspensas por motivos que não são devido ao paciente. Quer dizer, não se trata de paciente que estava com a pressão elevada, ou porque estava com febre, ou por... Não, são motivos que podem ser estruturais, quer dizer, o hospital não tinha possibilidade de atender do ponto de vista estrutural, por motivo que não havia anestesista, não tinha equipe, não faltava material ou coisa que depende do hospital. Eventualmente, se pode, em um determinado momento, se esse índice sobe, que a gente possa subdividi-lo e ver do percentual total de cirurgias suspensas, quantas foram por causa de equipe de anestesia, quanto foi por causa de equipe cirúrgica, quantos foi por falta de material, quantos que foi por falta de leito, quanto foi por... Enfim, por motivos que dependem da instituição e não do paciente. Para isso, eu preciso contar com o pessoal do centro cirúrgico que vai marcando a cada dia o motivo de suspensão da cirurgia para fornecer ao final do mês este total. Aqui nós temos aquela planilha aquela relação que eu mandei para vocês por e-mail, onde mostra as relações mais diretas entre esses indicadores que a gente propôs no painel e
finalmente eu quero, do ponto de vista da apresentação, deixar esses 2 parágrafos, que é de um livro. Esse livro chama-se O Andar do Bêbado. É um livro que eu recomendo, principalmente aqueles que gostam de estatística, que gostam de trabalhar com os números, que gostam de estudar um pouco de probabilidade. E este autor diz o seguinte: muito daquilo que nos acontece é um resultado tanto de fator aleatório, quanto de habilidade, preparação e esforço. A realidade que a gente percebe não é um reflexo direto das pessoas ou das circunstâncias que a compõem, e a conexão entre ações e resultados não é tão direta quanto a gente gostaria que fosse. Assim, nem o nosso passado é tão fácil de compreender, nem é fácil prever o futuro. Em ambos os casos, a gente pode se beneficiar da capacidade de enxergar além das explicações superficiais. O que eu quero dizer, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte: a gente pode tentar controlar todas as coisas e a gente pode desenvolver instrumentos, capacidades, habilidades que nos permitam tentar controlar as coisas. Mas, de vez em quando, vai acontecer alguma coisa aleatoriamente que vai fazer com que todo o nosso esforço de controlar as coisas vá decididamente para o brejo. A partir do momento que eu li esse livro, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. E uma delas, que é bem recente, não é? E agora a gente faz de novo, né, a previsão em cima do fato consumado, né? Nós tivemos recentemente, acabou aí há uma semana, 10 dias, sei lá, a Copa do Mundo. A Espanha foi campeã. E na primeira partida do time que hoje é campeão do mundo, ele perdeu para a Suíça. Quer dizer, qual era a chance real que cada um de nós poderia colocar na seleção da Suíça naquele jogo contra a Espanha? Ninguém ia dizer. E se a gente comentasse, quer dizer, bom, a Espanha sempre foi uma das favoritas e ela perdeu da Suíça. Significa que a Suíça é melhor que o campeão do mundo? Não, não significa nada além disso, que aconteceu um treco aleatoriamente em um determinado dia. Outro dia aqui teve um campeonato de surf, lá na praia da Joaquina, lá em Florianópolis, sei lá. Veio o ex-campeão mundial, Terry Slater. Perdeu a etapa do Brasil por um manezinho da ilha. Significa que esse camarada é melhor do que o Terry Slater, que já é 6 vezes campeão do mundo? Não. Aconteceu um treco num dia que estava absolutamente fora do controle do Terry Slater e do rapaz que ganhou dele. Então, por mais que a gente tente controlar e achar que controla tudo, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que pode colocar a perder determinados parâmetros que a gente colocou para nós mesmos ou para as nossas instituições. Mas não é por isso. Embora aqui no livro ele cite que a gente pode, de vez em quando, colocar a culpa no aleatório, a gente não deve abrir mão de tentar controlar, porque se a gente não tentar controlar, se a gente não tentar verificar qual é o comportamento de determinados indicadores, nós vamos ser surpreendidos. Então, nós temos que tentar controlar, temos que fazer o possível para manter todas as variáveis de acordo com aquilo que a gente imagina, mas temos que estar preparados a cada momento para que algo fora do comum aconteça, porque ele vai acontecer. E o título, O Andar do Bêbado, é exatamente porque esta foi a imagem que o autor conseguiu ligar
para esses eventos que são aleatórios, porque o andar do bêbado é aleatório. O cara está bêbado, você não sabe muito bem para que lado ele vai. Uma hora ele vai para cá, outra hora ele vai para lá, mas você não tem ideia do que vai acontecer. Para aqueles que gostam de matemática, de probabilidade, de estatística, é uma leitura recomendável, certo? Bom, não esqueçam que para alguns indicadores vocês têm que desenhar instrumentos. A gente vai colocar até na página do CEALAG os instrumentos que nós utilizamos, não é? Se vocês quiserem usar, seria bom que usassem isso, porque vocês poderiam ser melhor acompanhados. E aqueles que optarem por estar neste conjunto de coisas do CEALAG, eu solicitaria que chamassem lá os hospitais próximos aí, ensinassem para eles, os ajudassem a montar as coisas para que a gente possa ter um benchmarking que seja representativo da sua realidade. Nós temos que ter com quem comparar e temos que ter um jeito único de comparar. É por isso que a gente deixou todas essas fórmulas desse jeito aí, para que todo mundo ocupe a mesma forma, tá certo? Eu quero dizer que eu estou pronto aí para algumas perguntas, se vocês tiverem. Queria agradecer mais uma aula do professor Wilson. E agora eu vou passar a palavra para os pontos. Gentileza do pessoal do IPTV que tenha dúvidas, sinalizar com o sinalzinho de pedir a vez. E os pontos do IPELA, por favor, levante a mão quem quiser falar, por favor. Sorocaba, bom dia. Alguma pergunta para o professor Wilson? Bom dia a todos os participantes. Novamente, Wilson, gostaria de ressaltar a presença de representantes do Hospital Regional de Itapetininga, do Hospital Evangélico de Sorocaba e da Santa Casa de Votorantim. Bom, nós já temos a nossa equipe de análise de indicadores funcionando há quase 2 anos. E temos também um projeto de implantação de novos indicadores. Mas nós estamos aí conversando com a administração e com a provedoria para que haja uma análise mais profunda, além do trabalho da equipe que já faz essa análise, para que seja tomada mais decisões ainda, além das que já são tomadas em cima não só dos indicadores, mas como de custos e como de outras ferramentas de gestão. É só isso. Araldo, eu tenho a impressão que vale a pena a gente retomar um pouco esse assunto, porque isso tem que servir para todo mundo. É importante que a gente tenha esse momento de avaliação, de análise crítica dos indicadores, e isso tem que resultar algo um pouco mais consistente do que simplesmente um documento de encaminhamento. É fundamental que as instituições se tornem mais disciplinadas no sentido de dar a resposta para as indagações. Então, a gente mostrou aqui qual é o fluxo da Santa Casa de Sorocaba, não é? E cada instituição tem que analisar esse fluxo e ver qual é o melhor jeito, porque eu vou juntar pessoas que vão sentar, vão analisar os indicadores, vão sugerir medidas e que dependem de outros. Se nós não tivermos prazos colocados claramente e a definição clara das medidas ou dos pequenos planos que são feitos para a correção do indicador, nós vamos ter, na verdade, uma comissão que analisa e que, com o passar do tempo, se esvazia. Nós não podemos perder isso. Nós temos que fazer com que as coisas
se mantenham funcionando para que isto seja efetivo para a instituição. Eu faço uma proposta, tenho que cobrar as medidas, ou tenho que fazer a proposta das medidas e cobrar a sua implantação. Isto é fundamental, porque se a gente deixar que a burocracia tente resolver isso, nós não vamos conseguir. É só um alerta para todo mundo, no sentido de que tem que ter dia e hora marcada para ter a resposta, né? E ter a certeza, a devolução para a comissão que fez as propostas, ter a certeza de que aquilo foi implantado e que o resultado esperado no mês seguinte ou daí a 2 meses, ou sei lá, no tempo que for possível modificar aquela realidade, que a gente tenha o resultado, porque senão não adianta. Eu já disse aqui nas outras oportunidades que não adianta você ter lá uma coleção de 300 indicadores, porque você não tem capacidade de analítica deles. Você não vai conseguir analisá-los adequadamente. Eu posso ter indicadores que são lá da sua unidade, de determinadas unidades, sem problema, mas os indicadores que compõem o painel para administração, esses daí têm que ter um caminho que vai e volta. Eu tenho que fazer propostas, tenho que cobrar mudanças de procedimentos, de processos de trabalho, e tenho que esperar que ele se reflita na próxima avaliação. Porque senão, não adianta, né? Senão, todo mundo fica com um painel muito bonito, mas não consegue fazer nada com ele. Aí fica só um treco assim, a turma da informática imprime, pendura lá, fica bonito, bacana, mas eu não faço nada com isso. E se nós não rodarmos o nosso PDCA, se nós não avaliarmos, não nos avaliarmos, fica mais difícil no processo seguinte, que é a avaliação externa. Então, eu quero só aproveitar esse gancho que o Araldo permitiu, no sentido de lembrar que isso é um ciclo. Nós estamos montando um painel de indicadores, é uma coisa. Depois eu tenho que fazer algo com ele. E o algo é ter a análise crítica, propor soluções e avaliar se as soluções surtiram o efeito desejado. Se nós não fecharmos esse ciclo, nós simplesmente ficamos com um quadro bonitinho, cheio de gráficos. E esta não é a proposta. Ok, Sorocaba, mais alguma pergunta? Bom dia, a minha pergunta é a respeito do censo. Na montagem do censo, nós não fazemos cirurgias eletivas no sábado e domingo. Então isso reduz a nossa porcentagem na hora de montar o indicador, né? Então eu gostaria de saber se no caso do nosso hospital, que não trabalhamos em sábado e domingo com cirurgias eletivas, a gente pode desconsiderar e fazer só de segunda a sexta. Qual é o seu hospital? Nós trabalhamos no Hospital da Santa Casa de Votorantim. Veja, essa pergunta ela tem duas possibilidades de resposta. Do ponto de vista do número de cirurgias realizadas ou da taxa de suspensão de cirurgia, do ponto de vista do número de cirurgias realizadas, não tem nenhum problema, porque o fato de trabalhar sábado ou domingo não interfere no número total. É um número puro e simples. Segundo, no caso da suspensão de cirurgia, isso também não interfere, o fato de trabalhar sábado e domingo com cirurgias eletivas. Por quê? Porque eu tenho simplesmente o número de cirurgias que foram suspensas em relação ao número total de cirurgias realizadas. Agora, se eu resolver lá no centro cirúrgico verificar qual é a capacidade de cirurgias do centro cirúrgico, eu vou ter que considerar que o centro cirúrgico está à disposição das equipes no sábado, no domingo, no feriado, em todo canto. E que eu, teoricamente, poderia fazer. E que, eventualmente, eu tenho uma taxa de ocupação lá do centro cirúrgico que é menor do que eu poderia ter. Então, é assim, para a maioria dos indicadores, isso não tem a menor importância. Para
a verificação da capacidade operacional do centro cirúrgico, isto tem importância porque ele está lá, a estrutura está lá, teoricamente para ser utilizado, não é? Evidentemente, talvez você possa querer rebater essa colocação, dizendo, mas eu não tenho equipe também para isso. Sim, mas a sua estrutura está lá. Poderia ser feito. Se houvesse demanda, se houvesse necessidade ou se não sei o quê. É um caso para ser analisado. Na maioria dos indicadores que a gente colocou de centro cirúrgico, não faz a menor diferença estar ou não estar trabalhando no sábado e no domingo, porque os dados são sobre cirurgias que são realizadas. Está claro isso? Espera só um pouco. Não sei se Sim, responde. tá claro, obrigada. Tá bom. Ok, Sorocaba. Vou passar a palavra agora para Itapeva. Itapeva, bom dia. Bom dia. Meu nome é Fabiana, eu tenho uma dúvida quanto à cirurgia suspensa. Quando é caso clínico, uma hipertensão, um resfriado, uma febre que é cancelada de cirurgia, ele não passa para o cliente e avisa como extra paciente? Itapeva, só um minuto. Vocês estão com algum problema de áudio? A Itapeva consegue entender. Tá? Dá uma verificada com o Diego. Se vocês conseguirem resolver isso até o final, a gente volta a perguntar, ok? Piracicaba, bom dia. Alguma pergunta? Olá, bom dia. Hoje nós não temos perguntas, gostaríamos apenas de agradecer a exposição. Obrigada. Ok, obrigado. Franca, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, a respeito do indicador 6, pontuação e avaliação. Na fórmula lá pedia para nós dividirmos a pontuação obtida pela pontuação máxima em certificações. As certificações devem ser levadas em conta apenas as que os hospitais participam ou às vezes meta de certificações que o procura obter, ou total de certificações, não sei. Qual que é o número que deve ser levado em consideração? Tá bom. O som deu uma picotada, eu vou responder baseado naquilo que foi possível ouvir, e se por acaso faltar alguma coisa, você depois retorna, por favor. O indicador que a gente coloca em relação à pontuação é assim. Quando eu sou avaliado externamente, e em geral eu tenho um instrumento, eu tenho um conjunto de questões que eu tenho que responder. E que depois alguém verifica se as respostas que nós demos estão corretas ou não. Então, exemplo, o povo que participa aí do projeto CEALAG, CPFL, como vocês participaram lá no projeto piloto, nós tínhamos o pessoal que está ligado ao CEALAG, tem um instrumento que é o instrumento CEALAG. O instrumento CEALAG tem um número máximo de pontos que o hospital pode ter. O indicador que nós propusemos aqui, qual é? É o número de pontos obtidos dividido pelo máximo possível, que daria, em tese, a nota, entre aspas, a nota. Quando você é avaliado pelo instrumento do CEALAG, é uma pontuação. Quando você é avaliado pelo instrumento CQH, por exemplo, você tem um número máximo de pontos que, até o último instrumento que nós vimos, era 1000 pontos. Você pode ter no máximo 1000 pontos, então o que você faz é a relação entre os pontos que você teve e os pontos que você poderia ter. Então, para cada avaliador, este número é diferente. O número de pontos que você obtém e o número máximo possível de pontos que o instrumento te permite.
Foi o que foi possível entender da sua pergunta, porque ela deu uma picotada. Se não foi isso, você me diga, por favor. Não, era exatamente isso que eu queria saber. Muito obrigado. Barretos, bom dia. Alguma pergunta? Bom dia, César. Nós agradecemos a apresentação e não temos pergunta hoje. Ok, obrigado, Barretos. Jaú, bom dia. Bom dia, sem perguntas. Muito obrigado. Ok, obrigado. Ourinhos, bom dia. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Eu só queria ressaltar que nesse mês que passou a gente começou a fazer a discussão dos nossos indicadores e conseguimos trazer para essa discussão 5 médicos, onde foi uma discussão bem produtiva e eles já estão assim preocupados com os indicadores desse mês para ver como que está tanto a produção, principalmente nas 2 UTIs, infantil e adulto, que foi a taxa de permanência, que não bate muito com o que eles veem. Então eles estão discutindo esse valor, se realmente é isso, se a taxa, como é feito esse cálculo está correto. Então foi muito produtivo. Priscila, primeiro eu quero te dar parabéns. Se é a primeira vez que vocês discutem indicadores e conseguiram 5 médicos para participar disso, eu quero dizer que isso é um fato absolutamente inusitado, porque para trazer esse povo para discutir isso, sabe o que é? Tenha muito cuidado daqui para frente, vá com calma. Quero dizer porque a gente tem que mostrar para as pessoas que os indicadores não estão monitorando o trabalho delas, não é um negócio para colocar o camarada no pelourinho, não. Se a gente não conseguir divulgar para a instituição que o indicador é uma coisa que é para melhorar o trabalho de todo mundo, nós corremos o risco de que boa parte das pessoas acabe achando que o indicador é um treco para punição e coisa desse tipo. Então, primeiro, parabéns. Tente conservar esses médicos participando das próximas reuniões. Tem que ter um momento de incentivo e de discussão a respeito por que o indicador é assim, por que é assado. Deixar muito claro qual é a fórmula para que eles não fujam, porque é muito importante a participação deles no processo de trabalho. Tá certo? Tente conservar essa turma, porque isso não é fácil de acontecer. Não é em qualquer canto que isso acontece. Parabéns. Ok. Marília, bom dia. Alguma pergunta, professor Wilson? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Até o momento aqui não temos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta ainda. Ok, obrigado. Santa Marcelina, bom dia. Alguma pergunta? Mais algum ponto gostaria de perguntar? Alguma coisa para o professor Wilson? Só levantar a mão antes da rodada final, por favor. Okay. Santa Marcelina, pois não. Marcelina, ajeita o microfone, por favor. Wilson, bom dia. Marcos Haber. Eu li o livro tudo bem? Tudo. Eu li o livro que nós comentamos aquele dia em São Paulo, O Andar do Bêbado, que fala da aleatoriedade. Aonde você pode que a aleatoriedade influi em algum momento. Eu não sei se você estava aí quando eu comentei, mas
É assim, embora a gente vai estar sujeito a eventos aleatórios, nós não podemos utilizar isso como a desculpa para não tentar controlar. Nós podemos achar que controlamos tudo, mas a gente não controla tudo. Ter um painel de indicadores não é em última instância, o painel de controle de tudo. Vão acontecer coisas que estarão fora do nosso controle, mas, embora a gente saiba que aleatoriamente coisas vão acontecer, nós não devemos abrir mão de tentar controlar. Esse é o sentido que eu quis dar naquela citação. Se a gente não controlar, se a gente tentar controlar tudo, algumas coisas vão escapar. Se a gente não tentar controlar nada, seguramente muita coisa vai escapar. Esse é o sentido. Nem vamos colocar culpa na aleatoriedade, mas também não vamos abrir mão de tentar controlar o máximo que a gente puder. Embora a gente saiba que algumas coisas vão escapar. É só esse o sentido. Ok, Franca? Passando a palavra agora para Santa Marcelina. Santa Marcelina, bom dia. Bom dia. Eu sou Lúcia, responsável pela parte de recepção com aqui no Santa Marcelina. Gostaria de saber se existe um indicador do número de funcionários versus produtos de pacientes. Eu pediria que você repetisse porque o som chegou picotado. Eu imagino que sejam indicadores para recepção de paciente, é isso? Isso, número de colaboradores com o número de atendentes do paciente. Olha, esse indicador, vamos por partes. Primeiro eu tinha entendido quais são os indicadores para recepção, é que o som picotou. Indicadores para recepção a gente teria alguns. Parte deles estará certamente na pesquisa de satisfação do cliente, onde em algum momento eu tenho lá espaço para manifestação a respeito do atendimento da recepção. Outro indicador importante, né, que vale a pena ser colocado e até linkado com a questão da recepção é o tempo que você leva para marcação de exame, tempo que você leva para marcação de consulta, que tem a ver, obviamente, com a sua capacidade instalada e com a sua produção, tanto do ambulatório quanto do SADT, que são indicadores que a gente falou. Agora, o indicador, se eu entendi bem, que você gostaria de ter, que é se existe um número de colaboradores por posto de trabalho ou por número de pacientes atendidos, isto varia muito. Não há consenso a respeito, na medida em que os hospitais possuem sistemas, estou dizendo de informática diferentes, outros que não têm suporte de informática, e que isto muda de forma dramática o número de colaboradores necessários. Então, é mais razoável que a gente comece a medir eventualmente tanto a satisfação do cliente, eu posso ampliar um pouco a minha pesquisa. Veja só como isto funciona. Quando eu tenho uma pesquisa de satisfação do cliente, eu pergunto para ele, por exemplo, o que ele achou da comida do hospital. Aí ele pode achar que foi boa, foi ruim, foi péssima, foi ótima, sei lá. Se eu começo a ter muito ruim, um percentual grande de péssimas, vale a pena eu focalizar a pesquisa. Então o que eu faço? Eu peço para a nutrição me desenvolver uma pesquisa a respeito da comida, onde aí vai colocar outras coisas. O que você achou do tempero, do cardápio, da produção, se chegou quente ou se chegou fria, e eu vou no detalhe, e isto serve para mim internamente, não é um indicador que vá para o painel da instituição, mas é um indicador que serve para quem? Para o gestor daquela unidade. No caso da recepção, eu posso
Se eu começo a ter na pesquisa de satisfação do cliente uma insatisfação grande com a recepção, eu posso perguntar: o que é com que você não ficou satisfeito? Você não ficou satisfeito com o atendimento? Você não ficou satisfeito com as orientações recebidas? Você não ficou satisfeito com o tempo despendido no seu acolhimento lá na recepção? Para que, a partir disso, eu possa saber se, na verdade, eu preciso de mais gente trabalhando, ou menos gente, ou se eu preciso de sistema e etc. Então, dependendo das condições de cada hospital, as soluções são diversas. E eu preciso ter uma pesquisa mais detalhada e que aí a própria unidade que está sendo avaliada faz, no sentido de tentar descobrir um ponto um pouco mais profundo ali do que simplesmente satisfeito ou não satisfeito. Não está satisfeito com o quê? É o tempo que demorou para atender? É a orientação recebida? É o encaminhamento? É o acompanhamento até a sala do médico? É a orientação para o exame e assim por diante? Então, passa a ter uma pesquisa que seja feita localmente para que você possa pensar em tomar alguma medida. Passar a palavra agora para a Provisão, que está pedindo a palavra também. Bom dia, Provisão. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia, professor Wilson. Agradeço aí o EducaSUS e essa palestra, essas informações sobre indicadores. A minha pergunta é o seguinte: nós temos aqui no hospital uma série de exames que muitas vezes são suspensos esses exames. Eu queria saber, assim, por exemplo, como montar esse indicador? Número de exames programados mensalmente, número de exames suspensos, são várias causas, muitas vezes, que são suspensos, geralmente por falta de preparo correto do paciente. O senhor pode nos ajudar, por favor? Muito obrigada. Qual é o nome dela? Algo que eu pudesse recomendar. Meu nome? Sim, sim. Meu nome é Elza, sou enfermeira da Educação Continuada, Treinamento. Obrigado, Elza. O que a gente poderia pensar, né, nesse indicador particular seria algo semelhante a que a gente pôde propor ali agora para a recepção. É um indicador que também não seria parte do painel de indicadores geral da alta direção, mas seria da unidade de SADT, por exemplo. E aí como poderia funcionar esse indicador? Seria a somatória dos exames suspensos dividido pela somatória dos exames realizados em um determinado período. A semelhança da taxa de suspensão de cirurgias que a gente propôs aí, que estava lá no fim dos indicadores. Agora, se este indicador genérico começa a aumentar, é necessário que eu faça uma focalizada para tentar separar melhor as causas e até atuar nelas mais diretamente. Então, quando o exame é suspenso, é preciso saber por que é que ele foi suspenso. O paciente não veio? O paciente não foi preparado? O paciente não foi preparado, mas ele recebeu as informações suficientes? Ou ele não teve condições ou ele não tinha, com as informações que recebeu, condições de se colocar em ordem para realizar o exame? Então, eu preciso começar a procurar as causas, porque eu não consigo melhorar o processo se eu não souber as causas. É necessário saber as razões de cada um dos exames que não foram feitos e por qual razão. Porque o médico não veio, ou porque não tinha ultrassonografista, ou porque o aparelho quebrou. Enfim,
as medidas a serem tomadas vão depender, em grande medida, do que eu tenho de retorno desse dado. Então, eu preciso primeiro ter o dado bruto. Olha, tem 10% dos exames suspensos. E isso não é bom, porque, principalmente na radiologia, o exame ele é dependente fundamentalmente do tempo de sala. E se eu marco um exame e o paciente não vem ou não é realizado o exame, eu não coloco o outro no lugar assim do nada. Às vezes eu preciso preparo e eu fico com a sala vazia, deixo de ganhar, deixo de faturar aquele exame, tá certo? Porque o paciente ou foi mal preparado ou porque ele não se apresentou. Eu preciso buscar as causas. Então, tal qual na recepção, eu preciso começar a tomar nota do que não funciona bem, para saber por que é que não funciona bem, e a partir daí a gente tomar as medidas corretivas necessárias. Então, muitas vezes necessária uma pesquisa local, vamos dizer assim, como a gente falou na nutrição, como a gente falou para a recepção, a mesma coisa para cada uma das unidades. Olha, a ultrassonografia é o que mais suspende exame. Tá bom, então vamos na ultrassonografia e saber por que suspende muito. E aí você toma as medidas ou tenta achar as medidas corretivas para isso. Tudo bem? Respondido? Tudo bem, muito agradecida. Muito bem, muito obrigada. Ok, vou passar a palavra para Sorocaba novamente, antes de tentar Itapeva, ok? Sorocaba, pois não? Bom dia a todos, bom dia professor Wilson, Nelson Martins, Hospital Evangélico de Sorocaba. Eu queria que o professor Wilson falasse mais um pouco sobre relação de enfermeiros por leito e relação de funcionários por leito. Eu sei que os dois são índices de qualidade, mas há um parâmetro, uma obrigatoriedade no caso do Corém, no caso quando a gente fala de enfermeiro por leito, o que o senhor sugere para a gente a nível de mercado, de satisfação e principalmente no índice de qualidade? Nelson, é o seguinte, nós temos aí diferentes hospitais que têm necessidades diferentes. Um hospital com alta complexidade, ele necessita de mais enfermeiro por leito do que um hospital de baixa complexidade. A gente sabe que, do ponto de vista dos órgãos reguladores, né, para alguns hospitais, a gente teme que possa haver uma certa, como eu diria, uma certa reserva de mercado para determinados profissionais. E que, eventualmente, a gente não cumpre ou não consegue cumprir, seja por que motivo for. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista, aquilo que do ponto de vista for legal, nós não podemos discutir. A gente vai ter que negociar para mudar parâmetros, se for o caso de algo que seja legalmente instituído. Quando nós falamos de algo que não seja legalmente instituído, nós temos que ter referenciais comparativos. O problema dos referenciais comparativos é que nem sempre a gente consegue se comparar com os iguais. Porque, em boa medida, nós temos numa mesma cesta gente com muita especialização e gente quase sem especialização, o que torna o valor referencial às vezes fora da nossa realidade. É importante que a gente possa se comparar com aqueles que são, com os iguais.
Então, iguais do ponto de vista de número de leitos, iguais do ponto de vista, ou similares, né? Iguais é difícil, mas similares, do ponto de vista do número de leitos e do ponto de vista da especialização. Quando a gente, aqui no CEALAG, faz as comparações, a gente faz as comparações fundamentalmente baseado no número de leitos. A gente verifica quais são os valores de determinados indicadores, não especificamente enfermagem por leito, mas enfermagem por leito também, baseado nos hospitais que são semelhantes. Mas aí nós temos uma coisa que é muito favorável a gente, porque a gente conhece os hospitais onde nós estamos trabalhando e a gente pode fazer essa segmentação. Um dos problemas da questão dos indicadores, Nelson, infelizmente é esse. É que todo mundo coloca um indicador e nem sempre a gente consegue estratificar e não consegue até defender ou discutir com as instituições profissionais, com os próprios sindicatos, etc., o que seria razoável. Mas, infelizmente, nós não temos muita saída. Aquilo que, do ponto de vista legal, for desejável, for instituído, nós não podemos fazer concessão. Aquilo que que não for legalmente instituído, nós vamos poder discutir. Mas é bom que a discussão seja baseada numa estratificação. Esse é o ponto, que a maioria não tem. Mas o CQH, por exemplo, ele consegue te dar um benchmark bastante razoável, porque ele não usa média, ele usa mediana, e você tem lá por alguma segmentação. Nós no CEALAG fazemos essa segmentação hoje e faremos naqueles hospitais que resolverem aderir a esta questão dos indicadores, nós faremos a segmentação por tamanho do hospital e ofereceremos um benchmark. É mais uma coisa que pode ser utilizada na discussão com os organismos, tanto profissionais quanto com os sindicatos. É sempre bom a gente poder discutir, poder conversar, e parâmetros estão aí para serem alterados. Quando a gente começou na administração hospitalar, o número de funcionários por leito era muito maior do que é hoje. A especialização aumentou e o número de funcionários de leito não acompanhou isso. O número de leitos por habitante na época que a gente começou era 1. Hoje ele é menos da metade do que era anteriormente. Por quê? Porque os parâmetros foram alterados. Então, nós temos que ter essa coisa. Mas é absolutamente importante que a gente tenha o dado na mão. A gente não consegue mudar a realidade, nem discutir a mudança dela, se a gente não tiver certeza do dado que nós temos na mão. Esse é o passo inicial. A discussão vai ficar no momento seguinte, depois que a gente conseguir comparar tudo. A gente precisa ter o dado, a gente precisa ter a nossa turma, o nosso grupo que possa se comparar, para depois tentar mudar a realidade, mesmo que ela seja algo do ponto de vista legal. A gente tem que ter o espaço de discussão que possa mudar esse parâmetro. É isso que eu acho, em última instância. E Sorocaba? Eu só tenho que agradecer ao professor Wilson. Na última reunião regional, nós tínhamos conversado com a professora Marisa também, na área da nossa região de Sorocaba, nós estamos em 18 hospitais naquele comitê regional, e já começamos a discutir alguma coisa sobre isso. Por isso que eu quero agradecer ao senhor. Eu estou na mesma linha que a professora Maria estava falando para nós na última reunião. Obrigado. Ok, vou passar então a palavra novamente para Itapeva. Itapeva, tente fazer pausadamente a questão, por favor. Tá ok. Meu nome é Fabiana. Eu tenho uma dúvida quanto à questão da suspensão da cirurgia. O que é considerado suspenso pela paciente? No caso, uma hipertensão, um resfriado que é cancelada a cirurgia, é considerado por paciente ou extra paciente, já que não depende só dele? Olha, Fabiana, desculpe, mas de novo chegou picotado, mas eu vou tentar, você só me faz um sinal se eu conseguir entender. Primeiro, você estava se referindo à suspensão de cirurgia, é isto? Sim? E aí, o indicador que eu coloquei foi indicador baseado em motivos extra-paciente.
E você acha que pergunta a respeito dos motivos do paciente. É isso? É? Tá bom. Então veja. Quando eu tenho uma cirurgia suspensa, eu posso ter dois grandes grupos. Ou foi suspensa porque o paciente não tinha condições de se apresentar para a cirurgia, ou de alguma forma a cirurgia não podia ser feita por outros motivos que não têm a ver com o paciente. O indicador que interessa de verdade para a melhoria dos serviços, para o painel de bordo da instituição, são os motivos extra-pacientes, porque são, em geral, motivos da instituição. O médico não veio, não tinha leito, o paciente foi dispensado porque não tinha onde hospedá-lo, faltou o material, a prótese não estava disponível, sei lá o quê. Então, esses motivos extra-pacientes são os motivos que, na realidade, interferem no trabalho da instituição. Motivos relativos ao paciente, porque a pressão aumentou, porque teve febre, porque, enfim, sabe lá o que aconteceu, o paciente não se apresentou, não internou. São importantes, mas eles estão fora do controle da instituição. O paciente não veio, o que é que você vai fazer? Você não tem nada a fazer neste caso. Agora, o paciente veio, se internou e na hora H não tinha anestesista, esse é um problema seu, esse é um problema da instituição. Não estou dizendo com isso que não vale a pena você monitorar também os motivos do paciente. Talvez valha a pena, mas provavelmente pouca coisa você poderá fazer, exceto se houver um aumento muito grande de frequência de pacientes que relatam que foram mal informados. E aí eu posso ter um problema por conta da recepção ou por conta do agendamento da cirurgia ou por um ruído de comunicação, etc. Mas na média, nós só vamos melhorar os processos se a gente acertar os processos internos da instituição. Outros, a gente não quero dizer que são menos importantes, mas eles devem ser mexidos depois. Vamos primeiro acertar a casa para depois tentar pegar coisas que estão um pouco fora da nossa governança, um pouco fora da nossa possibilidade de mexer, exceto se for o caso que se verifique um grande número de casos devidos à má orientação ou recepção do paciente. Não sei se era isso, mas se não for, tente novamente, porque o seu som realmente está muito ruim. Ok, professor Wilson, é isso mesmo, obrigado. Ok, obrigado. Professor Wilson, mais alguma consideração antes de encerrarmos? Não, eu queria agradecer a atenção de todos durante esses 45 dias aí, sei lá, que começou, sei não, quando, maio? Já tem um mês e meio. Um mês e meio. Eu espero que de alguma forma a gente possa ter prestado alguma colaboração na formatação desse painel para aqueles que não têm e para aqueles que têm, que a gente possa compartilhar isso com os hospitais que possuem menor estrutura do que aqueles que já são sabichões, que já sabem as coisas, não é? E eu pretendo colocar ainda essa semana, até o final da semana, esse material num formato do Word lá no site do cealag.com.br
e posteriormente a gente vai tentar formatar este banco de dados para aqueles que quiserem participar. Vocês aguardem aí uma semaninha ou 10 dias para a gente tentar já colocar no site do CELAG um linkzinho para um espaçozinho para vocês se cadastrarem. Primeiro para saber quem quer participar, né, de forma voluntária. Pediria que vocês entrassem em contato com os hospitais aí da sua região para ver quem mais quer participar, para a gente ver se tem massa crítica para fazer esse projetinho aí, de modo que a gente um possa ajudar o outro, que é esta a ideia do projeto EducaSUS, a ideia da FEOSP junto com a Secretaria, enfim. Essa é a nossa proposta. Obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos nesse 1 mês e meio, e até uma próxima aí, com outro tema ou repetindo esse tema aí. Muito obrigado. Queria mais uma vez agradecer a participação do professor Wilson. Queria agradecer Sorocaba, Ourinhos, Piracicaba, FEOSP, Franca, Barretos, Jaú, Santa Marcelina, Marília, OS Carapicuíba, Provisão, Santa Casa de Buritama, Santa Casa de Itapeva, Santa Casa de Santo Amaro e Santa Casa de Votuporanga pela participação de hoje. Em especial a Secretaria do Estado de São Paulo, patrocinadora do projeto, por mais a sessão do EducaSUS. Um abraço a todos, até a próxima.